E aí, galera, o Vasco vence mais uma no Campeonato Brasileiro, galera. O Vasco vence a equipe do Atlético Goianiense fora de casa e agora o Vasco já pensa em coisas melhores no Campeonato Brasileiro. O Vasco alcançou 23 pontos, né? E 23 pontos o Vasco já pode projetar até, quem sabe, um G6 de Campeonato Brasileiro. É claro, tá um pouquinho longe ainda, alguns pontos, mas se o Vasco continuar nessa regularidade, eu acredito que o Vasco tem grande chance sim de brigar na parte de cima da tabela de classificação. Ainda é cedo? É cedo, mas o trabalho do Rafael Paiva tem sido muito bom e tem dado muito resultado, assim, um resultado rápido, né? O time do Vasco tem jogado muito melhor do que vinha jogando aí com outros técnicos, né? Com o Ramon e até com o Álvaro Pacheco também, que teve uma passagem tão curta também no Vasco. E vamos estar acompanhando aqui agora o debate sobre a vitória do Vasco sobre a equipe do Atlético Goianiense. Tira qualquer dúvida da diretoria. Se que tivesse procurando um treinador, aí vem um outro e fala assim, deixa quieto, deixa do jeito que tá, porque a gente não vai mexer no que tá dando certo. São 4 vitórias, o que é muito difícil em um campeonato brasileiro. E é um Vasco que agora começa a olhar pra cima. Já dá pra pensar assim? É que essas coisas são muito frágeis, né? Eu gosto quando tem convicção. Agora, o Pedrinho é do ramo, né? O Pedrinho primeiro, ele é apaixonado e ele estudou e se esforçou para estar na função que ele está. Ele é do ramo, ele conhece o futebol. Eu imagino, Marcela, que ele está vendo o dia a dia e está entendendo que tem a química ali, que tem uma relação de respeito entre os jogadores e comissão técnica, tudo. Eu acho que agora não é hora de mudar. Mas, de novo, eu estou de longe e ele está perto. Eu estou confiando muito na gestão. O time melhorou. O Vasco está pronto para os grandes desafios da temporada? Não. Esse é um momento muito bom. Mas é um momento muito bom que sucedeu um momento péssimo. Então, tá ótimo do jeito que tá. Eu acho que tem que manter. O time tem se encaixado melhor em campo. Citei aqui o Matheus e o Hugo Moura compactando muito, Praxedes ajudando, os dois do lado de campo, né? O Adson, que até circula bem, o David fazendo gol, o Verré. Gente, a gente está falando do Vasco. Há algum tempo você tinha dificuldade para entender o que era o Vasco. Oi? Falava do Paiê. Ponto. E do Verred, que chegou e fez gols. Né? E até identificar os jogadores. Há algum tempo você... Nem a torcida do Vasco sabia direito. Que entrou agora, né? É isso. Agora a gente está vendo um produto melhor. Isso é um coletivo muito equilibrado, né, Marcelo? A gente vai falar, óbvio que, mas talvez o Paiva não tenha o peso que o Vasco precisa. Ele está mostrando na prática. Não tem que peso? Qual é o peso? Exato, como é que vem esse peso, né? Hoje em dia a exigência é um cara cascudo, um cara que tenha não sei o quê. Tem todo um senão para definir quem vai ser o técnico. E muitas vezes erram, mesmo com os senões, né? E no caso do Paiva, eu acho que ele conseguiu no Vasco essa mobilização que o Barra trouxe. Parece que deu match ali, deu encaixe entre os jogadores e a ideia de jogo do Paiva. E não é uma ideia de jogo absurda, algo revolucionário do futebol, não, é um arroz com feijão. O que eu posso fazer para melhorar a defesa do Vasco? O que eu posso fazer para melhorar o equilíbrio de jogo do Vasco? Me parece que foi isso que ele fez. A gente citou o Paiê agora há pouco. Antes a gente falava muito do Paiê porque o Vasco era muito dependente da criação a partir do Paiê. O que ele fazia, porque ele é um cara diferenciado com a bola, tecnicamente a gente sabe do que ele é capaz. O que ele fazia com a bola que dava condição do Vasco conseguir os gols e o que fez na temporada passada. Nessa temporada já não acontece a mesma coisa. E talvez a grande dificuldade do Vasco ao longo desse início de temporada, até essa virada de chave, que me parece que é uma virada de chave, passa justamente por isso. Então a gente não vai ter o Paiê da forma que a gente gostaria ou da forma que ele poderia ser, né, ou poderia dar ao Vasco. A gente vai achar alternativas. E me parece que ele achou essas alternativas. Ô, Marra, quando eu perguntei do olhar para cima, dá para falar em um Vasco que olha para cima ou até pensar em um título, né? Copa do Brasil? Ou calma, vamos deixar do jeito que tá, vamos continuar com o objetivo da temporada, que a gente viu no começo, era se manter na Série A? Não, acho que não é para falar de se manter na Série A, não. Acho que dá para falar que o Vasco vai ficar na Série A. O próximo passo a gente não sabe qual vai ser. Mas eu acho que pelo tamanho, pela história, pela camisa, pela torcida, pela tradição, o Vasco tem que buscar algo mais. O que é esse algo mais? O campeonato é muito bom, Marcelo. Tem 10 times que estão numa disputa de Libertadores. Eu acho que tem 3 ou 4 que estão disputando o título, mas ou 5 talvez, mas tem 10, 12 times que vão buscar vagas de Libertadores.
O mais importante no momento é o Vasco está se colocando nessa disputa. Repito, apenas no momento do Campeonato Brasileiro, 2 times têm sequência de 4 vitórias. Um é o líder e o outro é o Vasco. Pois é, Nath, também quero a tua opinião em relação a isso. É um Vasco que pode começar a pensar diferente do que pensou no começo da temporada, porque o começo da temporada era, olha, é um Vasco, fica na Série A e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mudou? Na verdade, quando começa a temporada, a expectativa era de que um Vasco tivesse aprendido mais uma vez com aquela coisa de se salvar na última rodada, assim como foi a Série B para voltar, né? Ganha todos em casa e não conseguia ganhar fora, uma loucura total. Me parece que o Vasco hoje, com a direção do Pedrinho, né, ele tomando a frente da SAF e sendo o cara que organiza ali, que pensa, um cara que vive o Vasco de uma maneira diferente, talvez já entenda que uma Sul-Americana é muito importante e muito palpável para o Vasco conseguir uma Sul-Americana. E não dá para dizer que está fora da Libertadores. Então, assim, olha para o fundo ali, você vê que tem uma distância de ponto que você não tinha na temporada passada, você tem um padrão de jogo, você tem equilíbrio de jogo, você tem repertório de jogo e você consegue estar olhando ali mais para cima. Eu acho que Sabe não o que você tem também, em breve? Coutinho, exato. Souza. Tem Alex, sei lá, né? Tem muita coisa, vai virar vale. Eu acho que vai. Vamos lá, a gente segue o nosso Sport Center, agora falando do prêmio ESPN Bola de Prata, a aposta ganha. O Vasco, né? O Vasco tem feito um bom campeonato, né? Nesses últimos jogos com o Rafael Paiva, né? 4 vitórias seguidas não é para qualquer time. Todo mundo sabe que Campeonato Brasileiro é difícil você embalar sequências de vitórias. E é importante o Vasco seguir pontuando, seguir projetando coisa boa no Campeonato Brasileiro. Libertadores, assim, é uma coisa muito difícil, mas a Libertadores todo mundo sabe. Se quando tem G8, qualquer time que tá ali embaixo tem chance de pegar uma vaguinha na 8ª colocação e ir pra pré-Libertadores. Então, assim, o Vasco não pode descartar isso. Essa é a minha opinião. O Vasco não pode descartar a chance de jogar uma pré-Libertadores. Tem que fazer campeonato. Assim, o Vasco tem que jogar jogo a jogo. Não pode agora o torcedor falar, vamos brigar na Libertadores. Na minha opinião, o G4 é muito difícil. Tá muito difícil. Chegar ali tá difícil. Mas assim, o Vasco tem que jogar jogo a jogo. Pensar sempre em pontuar. Chegar a 45 pontos o mais rápido possível, né? Para poder não correr nenhum risco no campeonato, que o Vasco tem que fazer um campeonato assim. A princípio, o objetivo é não ter risco de rebaixamento, de ficar brigando na parte de baixo até a última rodada. O grande objetivo é estar brigando do meio de tabela para cima. Aí depois o Vasco vê o que vai fazer. E a princípio tem que ser assim, porque não adianta atropelar o processo e chegar agora o torcedor e falar, vamos brigar por título, vamos brigar por... Ganhamos 4 seguidas. Não é assim. Não é assim, tem que ter calma. O time do Vasco tem tudo para você ser um elenco bem competitivo, e com a chegada do Coutinho, eu acredito que esse time do Vasco vai estar muito melhor, pelo menos nessa parte do meio campo. Vai ter um jogador que vai poder jogar mais jogos, né? O Payet quase não joga, coitado, não consegue jogar 45 minutos, então assim, o Coutinho não vai também jogar todos os jogos, não vai, mas assim, mas a maioria dos jogos vai jogar, e eu acredito que ele vai jogar muito bem nesse time do Vasco, porque não tem como o jogador com a qualidade dele voltar para o futebol brasileiro e não conseguir desempenhar um bom futebol. Isso daí é quase que impossível. Eu acredito que ele vai chegar e vai apresentar um bom futebol que vai ajudar muito o time do Vasco. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham também que o Vasco com Felipe Coutinho vai subir de produção e vai melhorar ainda mais o setor ofensivo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal.